Bom, boa noite. A gente está começando a live sobre liderança na era digital. Então eu queria agradecer a presença de todos, também agradecer o convite ao Teatro Bradesco, à Casa de Saber, por ter essa oportunidade aqui de falar de um tema que me fascina. Realmente eu gosto muito do tema de liderança. Para quem não me conhece, eu sou o Armando Lourenço, eu sou doutor e mestre em administração pela FEA USP. Também estou terminando agora, no mês de julho, uma pós-graduação em filosofia pela PUC. Sou professor da Casa do Saber, sou professor da FIA, e é interessante porque eu dou aula há muito tempo, já há 34 anos, e os alunos perguntam assim, muitas vezes: Armando, você trabalha ou só dá aula? Né? Como se realmente dar aula não fosse um trabalho. Claro que dá aula é um trabalho, inclusive eu tenho um respeito enorme aos meus colegas professores. E eu trabalho, né, entre aspas, né, como está se falando, as pessoas muitas vezes confundem. E eu trabalho na UI, eu sou diretor da Universidade Corporativa e sou também presidente do Instituto. Eu acho que quando a gente fala dessa questão de liderança, é importante a gente entender um pouco a transformação que o mundo está passando. Quer dizer, o mundo está passando por uma transformação digital muito grande. E isso tem impacto nas organizações, na sociedade, enfim, na sociedade como um todo. O impacto assim que a gente vê, por exemplo, recorrendo a um evento que teve em 2018 na ONU, pela CEPAL, ali foi mencionado que as crianças que entraram na escola em 2018 iriam trabalhar em profissões completamente desconhecidas, quer dizer, pelo menos naquela época e ainda hoje. Isso, profissões, quando a gente vê os estudos de hoje, mostram profissões, até em áreas tradicionais que a gente tem, mas profissões ou de tecnologia, ou as profissões que já existem hoje, ou novas, mas profissões, na realidade, que a tecnologia está fazendo parte dessa profissão. E aí, a gente nota, o estudo do Fórum Econômico Mundial, o estudo recente, mostrou, na realidade, que até 2022, 6,1 milhões de novas oportunidades de emprego vão surgir. Quer dizer, ou seja, mais 6,1 milhões nas profissões emergentes, nessas profissões que estão acontecendo. Então, eu acho que é importante a gente avaliar isso, mas não tem em mente, porque assim, o primeiro raciocínio que a gente tem, quando a gente fala nesse tema, é pensar assim, bom, então a gente tem que aprender só com tecnologia. Eu acho que a gente não pode resumir a transformação digital para a questão de trabalho remoto ou conhecer tecnologia. É claro que, na realidade, a gente tem que conhecer blockchain, depende da área que você trabalha, claro, mas conhecer tecnologias como blockchain, data science, inteligência artificial, robotics, ou seja, é importante. Mas isso, seguramente, as empresas vão conseguir lidar com essa situação. E você tem várias plataformas que podem dar conta desse tipo de tema. Onde eu vejo o maior desafio que as organizações estão passando e que vão passar, na realidade, é na questão do mindset digital. Quer dizer, é você mudar a sua forma de pensar de uma visão analógica para uma visão digital. Eu acho que esse sim é um ponto-chave do que a gente está dizendo. Quer dizer, ou seja, quando você começar a conectar a estratégia da empresa, a tecnologia, quando você utilizar soluções digitais para problemas domésticos e cotidianos, então você está utilizando a questão digital, está pensando digitalmente. Eu passei recentemente um exemplo muito interessante, eu dou aula na Casa do Saber, como eu falei para vocês, e só uma coisa que eu não falei, quando quiserem fazer pergunta, eu vou apresentar talvez 30, 40 minutos, aí depois, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. E aí eu dou aula ao Sérgio Garrido, aí eu dou aula na Casa do Saber, e eu estava saindo do dia da aula, a aula termina às 22 horas, e eu demoro em torno de 15 minutos para chegar na minha casa, é bem perto. E eu tinha, Ederaldo, eu tinha duas opções, basicamente, para ir para minha casa. Eu pego uma avenida, para quem não é de São Paulo, eu pego uma avenida a Perrine, ou eu vou pela Marginal, uma via expressa, mas eu tenho que atravessar uma ponte. E eu fiz a opção de atravessar, de ir pela Marginal. Quando eu entrei nessa via expressa, fui atravessar a ponte e parou o trânsito completo, tinha uma obra na ponte. E aí eu fiquei parado, pensando comigo, falei, puxa vida, por que eu não usei o Waze para evitar esse caminho e eu deveria ter ido pelo outro e eu ia muito mais rápido? Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Minha filha, por exemplo, ela usa o Waze na sua totalidade, do seu ponto de vista de funções.
Então, ligou o carro, o Waze está conectado. Eu não. Eu estou utilizando, na realidade, o Waze quando eu não sei onde é uma rua ou quando tem algum trânsito e eu vou me prevenir para não demorar e ir mais rápido. Se você pensar bem, utilizar o Waze quando você não sabe uma rua, você está usando o Waze dentro da lógica de um guia de rua de muitos anos atrás. Só é digital, é a única forma. Agora, quando na realidade você usa dentro de um contexto do seu cotidiano, isso você está. As pessoas na realidade já estão fazendo, claro que depende da empresa, você tem possibilidade de fazer pequenas programações hoje. Então você aprende, faz o curso de Python, você faz programações, você dá mais eficiência para as suas atividades diárias. Existe possibilidade. Agora, note, ainda a questão do mindset é, de certa forma, com certeza, o maior desafio que a gente tem pela frente. E aí vem uma pergunta, quer dizer, uma pergunta que eu vejo bastante importante, sobretudo quando a gente compara a década de 80 do século passado com a que a gente está vivendo hoje. A década de 80 também foi uma transformação. Era a informatização, como a gente chamava naquela época. E tinham muitas tecnologias. Eu já trabalhava numa grande empresa e eu participei da implementação na época a gente chamava Sistema Integrado de Gestão, os ERPs, e hoje a transformação digital. Claro que as tecnologias mudaram muito daquela década para a que a gente está vivendo hoje. Mas eu acho que a grande mudança ela não é só no campo da tecnologia, ela está no campo da velocidade. Hoje, a velocidade de mudança é muito maior do que a que a gente tinha há muitos anos atrás. Ou seja, é difícil a gente separar, muitas vezes, aonde termina o presente e aonde começa o futuro. E esse é o chave da questão, quer dizer, como é que a gente vai preparar pessoas para um mundo que a gente não sabe qual vai ser? Essa é a questão-chave. E aí, entrando num ponto que eu acho bastante importante da questão de liderança, é a questão do que a gente chama do soft skills, ou seja, como é que a gente pode desenvolver soft skills nas pessoas e o que seriam esses soft skills, ou seja, essas habilidades de comportamento. Eu fiz uma pesquisa em 2018, oi Antônio Carlos, eu fiz uma pesquisa em 2018 e apresentou o seguinte: 83% dos gestores desligados são desligados, claro, para a amostra que eu pesquisei, são desligados por questões de comportamento e só 17% por questões técnicas, ou seja, você contrata pelo conhecimento, desliga pelo comportamento. E esse é um ponto-chave. Muita gente fala, mas a pesquisa é muito grande, 83%, até para me preparando para a live de hoje, eu estava vendo um estudo que foi coletado informações em empresas fora do Brasil, o índice deu 90%, e um outro estudo aqui no Brasil deu 85%. Mas se você tiver dúvida ainda que tem enviado essa pesquisa, pergunta, por exemplo, para a esposa, para o marido, para a namorada, para o namorado, para as amigas, a pessoa que você tem relacionamento, e você vê o seguinte, exatamente, qual o problema que elas têm com o chefe? Não com o líder, com o chefe. São questões de comportamento ou são questões técnicas? Pergunta para você mesmo, seu maior problema com seu chefe, ou mesmo talvez um chefe que você já tenha tido, não um líder, um chefe, está no campo do comportamento ou está no campo da questão técnica? Então, quando a gente olha essa questão de comportamento, você vê algumas empresas, algumas áreas que o ambiente é nocivo, quer dizer, a pessoa, ela está bem, quando ela chega na empresa, ela trava, quer dizer, ou seja, em função daquele ambiente hostil, não necessariamente da empresa, mas pelo que o líder provoca dentro daquela área que ele lidera. E eu diria, não é um líder, está muito mais um chefe. Agora, isso impacta na retenção, impacta no engajamento, impacta no desenvolvimento e que impacta na produtividade e que impacta na margem de resultado e que evita mais investimentos da própria organização. Então, o líder ele tem um papel central, que é desenvolver novos líderes. E ele tem um outro papel, dentre vários que ele possui, que é, na realidade, pelo menos numa visão tradicional, que é fazer com que as pessoas alcancem resultados. Mas isso numa visão tradicional. Numa visão um pouquinho moderna, mais moderna, talvez em termos mais de futuro, é facilitar com que as pessoas alcancem resultados querendo alcançar. Veja que tem duas expressões diferentes do que eu falei anteriormente, ou seja, primeiro facilitar. Eu não estou obrigando ninguém, eu estou facilitando o processo. Outra questão é querendo alcançar. O querendo alcançar está conectado a propósito, está conectado na realidade a significado, quer dizer, muitas pessoas saem das organizações, seguramente não saem necessariamente só pelo salário, sai
em vários momentos, porque não tem significado naquilo que você faz. Você nunca passou por isso, você olha aquilo, você fala, nossa, mas para que eu faço isso? Então agora você vê, você como líder, qual o seu papel? É dar visibilidade desse propósito, é mostrar a importância. Muitas pessoas não têm uma visão sistêmica da organização e talvez ela não tenha muitas vezes a possibilidade ainda de ter conhecido que a atividade dela é muito importante se ela perceber a cadeia que tem interna de cliente e fornecedor interno. E quando você viabiliza isso e conecta com a estratégia da organização, a pessoa pode ter seguramente uma visibilidade maior do significado que ela possui em termos de tarefa. Agora, eu acho que quando a gente pergunta muito como é que vai ser o líder na década de 2030, vamos dizer assim, daqui a 10 anos, eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo queria uma resposta, a gente não tem. Imagina, por exemplo, um líder hoje. Imagine que você lidera um grupo e que você está bem confortável assim liderar um grupo de pessoas com 24 anos. Quando for em 2030, o jovem de 24 anos, que tem 14 hoje, vai ser completamente diferente do jovem de 24. Aí eu te pergunto, você está preparado para liderar um grupo de pessoas com 24 anos em 2030? Só que o mundo, gente, ele não vai congelar hoje e você vai se desenvolver, em 2030 você sai liderando. Não é verdade. Todos os dias vão entrar pessoas na organização, ainda bem, graças a Deus, e pessoas diferentes. A gente precisa aprender a lidar com isso. Ou seja, sempre no bom sentido da palavra. E como é que a gente faz? Se você não conseguir, você vai ter dificuldade para exercer o seu papel de líder. Ou seja, então, quais essas competências que eu visualizo, pelo menos assim, duas, que são muito significativas para mim, nesse tempo de grande mudança. A primeiro, adaptabilidade, quer dizer, ou seja, as pessoas, na realidade, elas têm que ser adaptáveis às mudanças, tem que ter baixa resistência, e não é o que eu noto, quer dizer, o que eu vejo são micro-resistências diariamente de diversas pessoas, e eu escuto muitas vezes falar assim, as pessoas mais sêniores, Armando, são mais resistentes que as pessoas mais jovens, e eu pergunto, será que elas são mais resistentes mesmo? E eu dou aula, como eu falei para vocês, há 34 anos, na graduação eu parei em 2018. Em 2018 eu dava aula, toda noite, quinta-feira eu dava aula. Quando eu chegava na aula para dar, todos os alunos estavam sentados nas mesmas cadeiras, não mudavam nem de cadeira. Eu acho que se alguém sentasse na cadeira do outro, ele ia falar, olha, fica desconfortável, você sentou no meu lugar. Quer dizer, veja, a pessoa, e na faculdade, claro que tem pessoas de diversas idades, mas a grande concentração está na faixa de 18 a 24 anos, são pessoas jovens. Quer dizer, será que não tem resistência? A gente muitas vezes vai trabalhar pelo mesmo lugar. Se você bobear, você faz as combinações de roupa, as mesmas combinações. Ou seja, tudo a gente faz, de certa forma, de uma maneira padrão. Então, quando eu falo que você tem que ter adaptabilidade, por quê? Porque se a gente não sabe qual vai ser o mundo de amanhã, você tem que ter adaptável para o que vier. Ou seja, isso é importante. E essa questão que a gente tem, que as pessoas mais sêniores elas têm mais resistência, não é uma verdade tão absoluta. Por quê? Porque quando a gente conversa com uma pessoa e pede para que ela faça algo diferente, se ela interpretar aquela tua solicitação como um erro, quer dizer, ela está fazendo de forma errada, o que ela faz? Ela nega o erro, não muda, ela resiste. Então, ela não tem adaptabilidade. Então, a primeira competência nesse processo de transformação, na minha opinião, é a adaptabilidade, porque você tem muitas pessoas que têm modelos antigos e que não mudam. Quer dizer, eu vejo pessoas que falam assim, Armando, eu trabalho há 25 anos, eu tenho 25 anos de experiência, mas eu sei que ela não tem 25 anos de experiência, ela tem 1 ano de experiência e repete há 24 anos a mesma coisa. Então ela não tem 25 anos de experiência, só tem 1. Só que o problema é que ela vai liderar com esse modelo anterior, que não funciona mais. E a outra competência que a gente tem que desenvolver está na questão dessa capacidade de aprendizado contínuo e ágil. O ágil não no sentido de você aprender rapidamente, mas no sentido de ter prontidão para aprender. Quer dizer, passando pelas mudanças de conhecimento, pelos modelos de negócio que vão ser alterados, pelas novas formas de contratação, tudo isso vai mudar. Quer dizer, a gente já está contratando de forma diferente, você está contratando pessoas por um período mais curto. Como é que você vai treinar essas pessoas? Como é que você vai fazer com que elas façam a leitura da cultura da tua organização? Então são temas que a gente sabe como fazer, recrutar, selecionar, desenvolver, avaliar, etc., e remunerar para pessoas que vão ter uma carreira um pouco mais longa, mas que não necessariamente nessas formas de contratação. Então será que a gente está por dentro
dentro disso, então a gente precisa estar pronto para essas mudanças. Ou seja, então, eu acho que a capacidade de você ser adaptável para as mudanças e essa prontidão para o aprendizado, elas são, sem dúvida nenhuma, aspectos-chave. Agora, eu acho que a gente, você procura na internet, você fala quais são os modelos de liderança, de modelos de competência para a liderança, você vai achar diversos, né? Quer dizer, eu acho que é importante que você entenda que cada empresa tem o seu modelo, em função da sua cultura, da sua estratégia, da sua regionalização, e isso é um modelo que tem que estar conectado com aquela organização, a estratégia que você estabeleceu para o desenvolvimento de pessoas. Então, falar genericamente eu acho complicado, muito embora eu vou escolher algumas dessas, porque eu fiz uma comparação recentemente de modelos globais de competência, fiz um match com o Fórum Econômico Mundial, identifiquei algumas competências. Na limitação de uma live, eu não poderia falar todas aqui, mas eu tenho um artigo no meu LinkedIn, que é como vai ser o líder em 2029, e lá eu explico melhor um pouco mais essa questão das competências. Mas tem uma competência que me chama muita atenção, que está no campo de gestão de talentos. Ou seja, uma coisa que eu vejo bastante é as pessoas falarem assim, eu não dou feedback, a pessoa não dá feedback. Eu não vou nem entrar no campo de não dar feedback, porque isso, partindo do princípio que um líder dá feedback tempestivamente e da maneira correta, o que eu acho que é importante a gente visualizar é que o pulo do gato, ele não está no feedback. O pulo do gato, ele está no feed forward, quer dizer, o que você faz com isso. Porque, veja, você pontuar para a pessoa as oportunidades de melhoria que ela tem, lá, os pontos fortes que ela possui, eu acho que ajuda muito no desenvolvimento. O feedback, a avaliação de performance, ela deve ser vista como uma ação de desenvolvimento. Mas a avaliação de performance, na minha opinião, só tem sentido se vier algo depois. Esse vier algo depois não é necessariamente um treinamento. Quer dizer, o feed forward que o líder pode fazer é vital. Aí você fala assim, gente, nas carreiras, dentro da carreira, você pode ser gerente, você pode ser gerente sênior, você pode ser analista, coordenador, sempre a gente é júnior em algum momento da carreira. E a gente precisa de um aconselhamento. Agora, veja que situação. Aí, no caso, você tem um líder, muitas vezes, que não tem um preparo, um líder com baixo repertório. Ele até faz o papel dele preliminar, o papel de casa, a lição de casa dele, e te dá o feedback. Só que você fica no vazio, você não sabe como sair dali. Então você precisa de uma pessoa mais sênior que você. Você precisa de uma pessoa com repertório que te ajude. E eu não estou falando que você vai dar a ideia para a pessoa. Você pode ajudar, desafiá-la para ela encontrar a ideia ela mesma, dentro das potencialidades e limitações que ela tem. Em alguns momentos você vai passar a tua experiência como um conselheiro, como um mentor. Então eu acho que um ponto-chave, outro ponto-chave está na atração, quer dizer, a gente tem que colaborar como líder com a área de recursos humanos. A área de recursos humanos, para mim, é muito importante nas organizações, é estratégica para todas as organizações. E a gente tem que colaborar. Então, quer dizer, um ponto-chave que eu vejo nas empresas é a atração de talentos, quer dizer, ou seja, essa capacidade que você tem de atração de talentos. O RH, a empresa como um todo, ela tem ações institucionais para fazer essa atração de talentos da melhor forma possível. Mas o líder também deve fazer. Quer dizer, ou seja, aqui, entenda bem o conceito, eu não estou falando de mídias sociais, o que eu estou falando é de presença digital. Ou seja, a pergunta que você tem que fazer para você mesmo como líder, eu tenho presença digital? Ou seja, eu estou na mídia, eu estou passando conteúdo para as pessoas, eu estou fazendo palestras nas universidades, eu estou nos principais eventos setoriais, eu estou ajudando a construir esses eventos como um conteudista, porque quando você é uma referência no mercado, você ajuda com o conteúdo a construir esses eventos. Quer dizer, quando você ocupa essa posição de liderança, as pessoas querem trabalhar com você, não só a empresa, elas querem trabalhar. E daí a pergunta que você tem que fazer, você como líder, o que você está fazendo para ajudar os recursos humanos a fazer essa atração de talentos? Porque se você tem atração de talentos, teoricamente, você vai ter pessoas com maior potencial e o desenvolvimento ele vai ser acelerado. E eu tive uma aula com o professor Jaime Gimenez. O professor Jaime Gimenez eu acho brilhante, eu gosto muito dele. E ele deu um exemplo que eu pedi licença para utilizar e fazer uma associação com a minha família. Então veja, eu tenho 2 filhos, a Marcela e o Pedro. Eles já são adultos. Mas quando eles eram bebês, eu tinha uma preocupação muito grande que acontecesse alguma coisa com eles no berço. Eu morri de medo que acontecesse alguma coisa. Quem é pai aqui, mãe, vai seguramente entender. Eu ia no berço de noite e eu colocava o dedo no nariz assim um pouco distante, para saber se eles estavam respirando. Era uma preocupação que eu tinha. Mas ao mesmo tempo era um cuidado com meus filhos, muito grande.
Depois, quando esses filhos viram adolescentes, o adolescente é uma lógica, não todos, mas é uma lógica muitas vezes diferente das outras idades. Então, você precisa conversar com o adolescente, você precisa ter uma outra postura com o adolescente. E quando os filhos viram adultos, é só aconselhamento. Meu filho é um adulto, ele não mora em casa, ele tem um trabalho, ele tem o seu próprio sustento, ele paga todas as despesas, vive independente. A minha filha mora comigo, mas poderia morar fora a qualquer momento o que ela quisesse, ou seja, são adultos, precisam de conselhos, é o máximo que eu posso fazer. E qual é a lógica disso de liderança para a empresa? É que na empresa, gente, você sempre tem funcionários, independente da idade, você tem funcionário que é bebê e você precisa cuidar, um funcionário que é adolescente e você precisa conversar, e um funcionário adulto que você precisa aconselhar. Então, eu acho que quando você entende essa questão, essa variação em termos no trato com as pessoas, você está começando a primeira competência, que é liderar por influência. Quer dizer, a segunda, a primeira estava no campo de gestão de pessoas. Uma outra competência que eu vejo bastante importante também está na inteligência emocional. Inteligência emocional, as pesquisas mostram para a gente que o sucesso do líder, seguramente ele está na inteligência emocional. Você fala para mim assim, mas Armando, a gente não tem que ter conhecimento? Sim, conhecimento é o piso mínimo. Você tem que estar super atualizado. A gente nem discute a questão do conhecimento. Mas o que eu estou falando é do conhecimento para cima. É a inteligência emocional. Então você nota, acho que pedindo uma licença quase que poética ao autor do conceito de inteligência emocional, eu vou me referir a duas partes importantes só do conceito, que é a capacidade, a pessoa que tem inteligência emocional, que é a capacidade de autocontrole e a empatia. Quer dizer, a capacidade de autocontrole é você entender suas emoções e aprender a lidar com essas emoções. Depois que você estourou, já era. Claro que pedir desculpas faz parte, mas se isso acontece frequentemente, não tem sentido. A gente precisa se controlar, você precisa aprender, porque magoa as pessoas, se ofende as pessoas. Muitas vezes você nem percebe, mas do outro lado, a pessoa está realmente se sentindo muito mal. E as pessoas precisam ter esse autocontrole, senão você não consegue ter um ambiente colaborativo nas organizações. Quer dizer, em determinadas situações, você poderia até entender, mas no ambiente colaborativo interno da empresa, o autocontrole tem que ser totalmente, não digo totalmente garantido, mas a preservação tem que ser muito grande. É claro que em todos os momentos a gente não tem um controle total, mas a gente tem que estar orientado para isso. Você conhece aonde você vai se estourar, aonde você vai subir um pouco ali. Então você tem que se conter, eu vou contar até 10, vou parar essa reunião, eu acho que eu tenho, meu autocontrole é pior à tarde, então eu vou fazer reuniões de manhã, ou seja, você precisa administrar um pouco essa questão do autocontrole. E o outro está no campo da empatia, quer dizer, é você conhecer a emoção das outras pessoas e aprender a lidar com essas emoções. Mas eu acho que a questão da empatia, ela tem um ponto bastante chave, que é o seguinte: a gente tem um mantra na sociedade, compartilhado por muitas pessoas, não por mim, que ele diz o seguinte: eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu acho um erro isso. Tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado é como se você olhasse a pessoa e ela fosse um espelho e você se visse nela. É completamente errado. Sabe quem faz isso? Narciso. Ele que tinha essa questão de se espelhar na água e ver a ele mesmo. Ou seja, é o puro narcisismo, não é egoísmo. Então, na realidade, a gente precisa tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Então, quando você põe o teu foco a partir da outra pessoa, você está gerenciando a empatia. Quer dizer, ou seja, quando a gente não olha a pessoa, muitas vezes a gente pode alocar essa pessoa numa área errada. Isso é muito complicado. Você pega, por exemplo, quando eu falei do feed forward, que é importante a gente fazer, quando a gente faz a alocação de pessoas no lugar errado, você está prejudicando as pessoas. A pesquisa mais recente do IBGE saiu em março, do desemprego, hoje saiu outro número, mas de março ainda não estão pegando a pandemia como um todo, eram 12,9 milhões de pessoas desempregadas. Se você está desempregado, é muito triste. Tem pessoas que estão há mais de 3 anos desempregadas, não tem rescisão que chega. Agora eu fico pensando, puxa vida, tem pessoas, chefe e não líder, que no dia da demissão, eles resolvem dar uma avaliação de performance para a pessoa, um feedback. Aí já era. Você tinha que ter feito isso há 8 meses atrás.
e não necessariamente no dia no dia da demissão. No dia da demissão, o rito de passagem. A mesma coisa está conectada com a inteligência emocional. Ou seja, se você alocar uma pessoa com perfil errado e ela sair depois da empresa, quem é o responsável por isso? Note que o líder ou a líder não é uma questão de privilégio, e sim de responsabilidade. A gente tem que ter muita responsabilidade pessoal, social e pessoal com as equipes que a gente possui. Então, quando eu vejo a inteligência emocional, ela pode contribuir muito. Talvez você fale, não, mas a maioria das pessoas que está no índice de desemprego, talvez você não conseguisse retirar, por dar um feed forward, ou ter uma inteligência emocional. É verdade. Mas se tirasse já seria uma grande vitória. E esse poderia ser você. Porque, veja, 3 anos desempregado é muito complicado. Por mais cordial que você seja no dia da demissão de uma pessoa, por mais educado e respeitoso, quem vai enfrentar o mercado é a outra pessoa, não é a pessoa que desliga. Então, por melhor que a gente faça, quem vai passar a dificuldade são as outras pessoas que vão ser desligadas. Elas sim. Porque quando ela sai, muitas vezes a gente tenta ajudar, mas não lembra. E eu vejo as pessoas, eu tenho uma atividade voluntária que eu faço como professor, mas eu também abro não só para alunos, né, para as pessoas que me procuram, eu ajudo as pessoas a se recolocar no mercado de trabalho, eu faço isso há 15 anos. Eu indico os currículos para empresas que eu tenho contato, eu ajudo a fazer o currículo, a gente entra, faz umas videoconferências, a gente discute um pouco como vai ser a entrevista dela de emprego. Eu tento ajudar as pessoas e eu vejo o drama que essas pessoas têm. Quando a pessoa fala para mim, Amanda, eu perdi minha autoestima, quer dizer, eu estou há 1 ano e meio desempregado. Então, eu acho que eu estou tocando nesse ponto, talvez sendo aí um pouquinho, dando uma ênfase maior nisso, porque, na realidade, se a gente não tiver uma responsabilidade de entender a liderança só como um privilégio, de certa forma, a gente não vai ter um nível adequado com as pessoas. O outro ponto está conectado em você ter visão estratégica. Quer dizer, ou seja, é importante que você tenha visão estratégica. Agora, nota, muitas vezes você tem um gerente que ele diz assim, a empresa faz com que eu seja operacional. Eu estou te falando isso, exemplos que eu já vi. Eu sou muito operacional porque a empresa exige que eu seja operacional. Aí você faz uma reestruturação de processos. Você cria um ambiente para que ela tenha menos atividade operacional e ela possa ali navegar na sua questão estratégica. E sabe o que acontece? Quando você vai ver 2, 3 meses depois, ela é um imã. Ela puxa tudo que é operacional para ela mesma. Quer dizer, isso não funciona. Quer dizer, se você puxa tudo que é operacional para você, você não é estratégico. Então, quer dizer, eu acho que... E é muito... Tem essa questão dessa competência da estratégia e da operação. Tem um livro do Rancharan, o Execution, também tem um outro autor que está junto com ele, e tem um capítulo que ele dá um exemplo assim que me chamou muita atenção. Ele é um exemplo, claro, é um preparador técnico acho que se não me engano, de futebol, eu não me lembro agora, o esporte, e ele fica o tempo inteiro ali na sala dele, durante a semana, pensando quem ele vai contratar para o jogo, para a temporada. E quem treina o time é o auxiliar técnico. Quando chega na sexta-feira, ele tem que escolher o time para jogar, ele perdeu a mão. Quer dizer, porque ele não acompanhou. Então você veja, essa questão da gente ser estratégico é importante, mas você não pode perder a mão do operacional. E aí é a questão sempre dessa dificuldade que a gente tem. Quer dizer, é difícil a gente aprender, mas a gente precisa se esforçar e focar nesse ponto. E ainda eu vejo aí uma capacidade grande que as pessoas têm que ter, como competências como inovação, competências como criatividade, essa competência de ownership, né? Quer dizer, você age como se fosse dono, muito embora você não seja da organização. Quer dizer, é aquela pessoa, aquele gerente que você passa uma atividade, sabe que a gente brinca, né? Missão dada, missão cumprida, ele vai até o fim, ele resolve o problema, ele não para no meio do caminho, ele vai procurar alternativas para resolver aquilo. E a gente precisa de pessoas assim nas organizações, sobretudo porque quando você vai subindo na empresa, quanto mais sênior for a sua equipe, melhor. Por isso que a questão do desenvolvimento de pessoas em termos de equipe é fundamental. Porque se você tem aquelas características que eu estava comentando no início, que são características de ambiente nocivo para as organizações, você tem um problema enorme. Qual é o primeiro problema? Você desarticula equipes no curto e no médio prazo.
Quanto mais você desarticula, ou seja, quanto mais pessoas saem da sua equipe, mais ela tem o turnover dela, você não consegue desenvolver. Então você tem uma equipe júnior. Só que se você tem uma equipe júnior, como é que você vai agregar valor para a empresa? Você não tem tempo. Você tem que estar nas atividades operacionais. Responsabilidade de quem? Do líder, que não desenvolveu essas pessoas. Você fala para mim assim, Armando, mas é fácil falar? É fácil, é claro. Eu sou líder também, eu sei das dificuldades, mas a gente precisa ter esse foco no desenvolvimento. Talvez não consiga fazer com todos, mas com aqueles que você realmente identificar como os mais importantes no sentido estratégico da palavra. Então você vai trabalhar o desenvolvimento. E claro, cada liderança abaixo de você vai tendo esse mesmo movimento. Mas quando você tem um time, na realidade, mais sênior, você pode agregar valor. Você pode, na realidade, até fazer relacionamentos. Quer dizer, o relacionamento é uma outra competência importantíssima na empresa. Quer dizer, aquelas pessoas que por baixo da comunicação assertiva, a leitura na prática é uma comunicação violenta ou grosseira, isso não faz sentido. A gente tem que separar bem o que é comunicação assertiva do que é grosseria e do que é comunicação violenta. Porque, na realidade, você tem pessoas que, com esse tipo de comunicação mais violenta, elas não criam relacionamentos. Além de ser um ambiente tóxico, ela não cria relacionamento. Só que, para você empreender na empresa, para você colocar seus projetos de pé, você precisa de pessoas, você precisa de alianças. E se você não constrói essas alianças, como é que fica? Então, note que... E por que eu estava falando da equipe sênior? Até para fazer tempo para se relacionar, você precisa de alguém que esteja resolvendo alguns problemas operacionais, enquanto você está cuidando de assuntos mais estratégicos, e o relacionamento, ele é um deles. Eu acho que eu poderia falar aqui dezenas, na realidade, de competências. Nesse artigo meu, eu exploro um pouquinho melhor, mas eu queria ir finalizando, depois, pronto, aí se vocês quiserem algumas perguntas, eu vi que já tem algumas, na questão do desenvolvimento de líderes, né? Muita gente pergunta como é que a gente desenvolve líder, quer dizer, é possível a gente desenvolver líder? Claro que é possível, as pessoas não nascem prontas e por isso elas podem ser desenvolvidas, sem dúvida nenhuma. Agora, é claro que a gente tem que lembrar que tem pessoas, você tem que pensar um pouco que tem outras variáveis que interferem nesse processo de desenvolvimento, como o potencial da pessoa, como o histórico de vida dela, como os valores que ela possui, a personalidade, o nível de conhecimento. Quer dizer, você tem uma série de variáveis que interferem no processo de desenvolvimento. Então, quer dizer, você pode avançar um pouco mais, você pode avançar um pouco menos, mas é possível você desenvolver líderes. Tem um conceito que foi desenvolvido pelo professor Morgan McCall. Ele e os colegas, o Center for Creative na Carolina do Norte, e ele desenvolveu um conceito que a gente chama de conceito 70-20-10. Olha que interessante esse conceito. Ele mostrou o seguinte, que as pessoas, para se desenvolverem como líderes, como gestores, elas têm que ser expostas a três ações de desenvolvimento. Primeira delas, que é o 10%. Treinamentos e os estudos pessoais, quer dizer, ou seja, a educação. Mas note como é interessante que você veja, o impacto é de 10%. 20%, que é o 20% da teoria, 70-20-10, ele está relacionado a interações que você tem com pessoas mais sêniores que você, preferencialmente as pessoas que estão te liderando. Ou seja, e as pessoas que você lidera também. Você ajuda as pessoas no desenvolvimento. Então, 20% vem disso. E 70% está relacionado às experiências que você passa, mas não é qualquer experiência, como a teoria fala, são missões delicadas, quer dizer, ou seja, são momentos claros, específicos, que você tem um aprendizado grande, ou seja, o aprendizado ele vai funcionando. Então, quando a gente olha o desenvolvimento de um líder como um todo, eu acho que seria um erro muito grande você enxergar só sob o ponto de vista de educação. Você ter educação é importante? Claro que é importante, mas não é suficiente. Quando eu falo de educação, no sentido de ter a formação acadêmica. É claro que é importante, mas ela não é suficiente. É importante que você tenha pessoas mais sêniores que você te ajudando, te dando aconselhamento. É importante que você passe por algumas situações. Agora, veja como é interessante. 10% está relacionado a treinamento e estudos pessoais ou educação como um todo. 90% estão
correlacionados a essas iniciativas que você passa, as missões delicadas, experiências e os coachings ou mentores, enfim, aconselhamentos que você recebe pela vida, 90%. Mas agora você tem que perguntar para você mesmo, se você está na posição de líder ou está aspirando a líder. Você está cuidando mais dos 10% ou dos 90%? Porque se você estiver cuidando mais dos 10%, a dificuldade que você vai ter de desenvolvimento de soft skills é muito grande. Então, algumas perguntas eu acho que valem a pena de ser feitas para as pessoas que estão nos programas de liderança. E esse é um tema muito discutido em todos os países. Quer dizer, a gente tem um grande apagão também nessa posição. Algumas organizações mais, algumas organizações menos, pois, ou seja, eu falo em termos nacionais. Então, algumas perguntas eu acho que as pessoas têm que fazer sob o ponto de vista de experiências. Uma pergunta que você pode fazer: será que as experiências que eu preciso ter para alcançar uma posição lá na frente, a empresa me dá essas experiências? Será que eu não posso ter experiências também de outras maneiras fora da organização? Imagine, por exemplo, que você quer ter uma carreira internacional. Se você quer ter uma carreira internacional, é muito importante que você tenha contatos internacionais. Quer dizer, a empresa que você trabalha, ela tem programas de mobilidade, você pode passar um ano fora. Você tem interação com pessoas de fora, em outros países. Você está dentro de projetos, trabalhando de forma mista com pessoas de diversos países. Isso você aprende muito. Porque a gente tem uma visão, às vezes, de que aprender inglês você resolve. Aprender inglês é um detalhe muito importante, porque se você não falar, você não consegue conversar com uma pessoa. Mas é só. Ou seja, a grande diferença está em você aprender a pensar como as pessoas de fora pensam, porque essa é a lógica. Você tem que aprender a cultura dessas pessoas, como elas pensam, como é o modelo de pensamento. Então, é importantíssimo você falar inglês. Claro que uma apresentação bárbara sempre faz um diferencial grande, mas no dia a dia a gente precisa aprender a fazer a leitura de como essas pessoas pensam. Então, quando você tem um programa de mobilidade que te possibilita viajar e passar um tempo fora do Brasil, por exemplo, na empresa que você trabalha, quando voltar, provavelmente, talvez você seja promovido, mas a grande vantagem é que você vem com um outro olhar, você vem com uma visão global, quer dizer, você tem um outro pensamento. Então, isso é uma das possibilidades. Quer dizer, quando você quer a carreira, então, se você está numa empresa que não te dá isso, você precisa procurar, e invariavelmente a gente acaba não fazendo isso. Então, eu acho que essa gestão de experiências ela é fundamental. Agora, um ponto-chave na gestão de experiências, que eu acho que a gente tem que olhar muito, é a gente estar aberto à mudança. Quer dizer, se você não estiver aberto a mudança, você seguramente não vai conseguir. Não vai, é um termo muito pesado, mas você vai ter muita dificuldade em se desenvolver como líder quando você fecha um bloco e você não tem um raciocínio mais aberto em termos de outras realidades. Agora, a questão do 20% é uma questão chave, quer dizer, ou seja, a pergunta que você tem que fazer para vocês mesmos: você tem, na realidade, pessoas na sua rede de contatos que possam te ajudar em termos de mentor e de coaching? Eu não estou necessariamente não só contratando profissionais, eu não estou só falando isso. Até porque você pode ter um mentor de uma pessoa mais experiente que você. E a questão da experiência não tem a ver com cronologia. Uma pessoa pode ser jovem e ter mais maturidade que uma pessoa mais sênior. Quer dizer, eu acho que a primeira pergunta é: você possui na tua rede de relacionamentos pessoas que podem te ajudar em termos de aconselhamento e mentoring? Isso é vital, porque sem isso você tem dificuldade também. Então, quando você junta, quer dizer, você tem esse pilar, primeiro, os 10% de educação. Então, você tem um crescimento muito grande em termos de conhecimento, de formações. Claro que informações técnicas é diferente um pouco dos soft skills que eu estou comentando. E você tem aconselhamento, quer dizer, tem situações que você não sabe exatamente como você vai. E você precisa de uma pessoa mais experiente. Então, eu trabalho há 41 anos, ininterruptos. Claro que eu já faltei, mas eu nunca fiquei sem uma empresa para trabalhar na minha carreira profissional. E eu tive diversos líderes ótimos. Eu tive um líder há muito tempo atrás que ele me marcou muito. E eu lembro que eu já gostava dele quando eu trabalhava, mas quando ele saiu, eu pude ver o quanto eu aprendi com ele. Quer dizer, eu ia tomar uma decisão, por exemplo, eu raciocinava se
parecido com o modelo mental de processo decisório que ele tinha. Então, ele me ensinou muitas vezes a pensar de uma determinada forma que hoje eu trago até agora. Quer dizer, ou seja, então ele impactou muito na minha carreira e eu não nego isso e falo para ele constantemente. A questão da experiência, quer dizer, primeiro o pilar dos 10%, depois você tem o pilar, vamos dizer, do mentor, do coaching, o termo talvez ficasse em orientação prática, apprenticeship, e o terceiro, as experiências. Eu acho que a gente tem que pensar muito nas experiências que a gente faz. Eu acho que, claro que dentro de situações financeiras viáveis e adequadas, eu acho que não é só a empresa que escolhe a gente. A gente também tem que escolher a empresa, e eu penso sempre assim, porque ela está intimamente ligada às experiências que você vai ter para a posição de carreira que você imagina para o futuro. Então, eu acho que o que eu queria passar para vocês em termos de conteúdo é esse. E eu não tive a pretensão nenhuma de ter essa live como um divisor de águas, até porque, como eu falei para vocês, eu atuo no mercado já há 41 anos. Meu primeiro cargo de liderança foi em 1989 e eu aprendo muito. Eu aprendo bastante todos os dias com as pessoas que eu trabalho, com as pessoas que estão em todos os níveis da organização, de fora da organização. Eu aprendo muito, mas eu procuro estar aberto a esse aprendizado, porque senão a gente não funciona. Eu vejo e eu acho que vale a pena uma menção também, que a gente não pode jogar uma responsabilidade total na liderança, porque os líderes são seres humanos. Quer dizer, eles têm falhas, eles têm erros, é claro. Eu acho que no balanço final você tem que acertar mais do que você erra, mas nós somos seres humanos. Você não consegue controlar todas as variáveis. E quando você vê, por exemplo, situações que é difícil, é um desafio. Quer dizer, você tem muito, hoje tem visto no mercado, por exemplo, não sei daqui quem está vendo a live e que já passou por essa situação, pessoas, por exemplo, que lideram os times, e lá dentro tem uma pessoa que não sabe lidar com a frustração. Quer dizer, falar não para essa pessoa significa que parece que você está fazendo a coisa mais errada do mundo. Quer dizer, a questão não é você falar não, você pode falar não, desde que você explique o porquê ou não. Agora, tem pessoas que não aprendem a lidar com isso. Então, lidar com frustração, eu tenho visto como um desafio grande para os liderados que têm esse ponto de melhoria, mas que impacta de certa maneira na liderança. Mas eu procurei expressar esse exemplo só para dizer que não é de responsabilidade total da liderança tudo. Quer dizer, as pessoas, eu acho que cada um é responsável pela sua carreira, seja o nível que você tiver na organização. Acho que o ponto final, eu só queria reforçar: faça o seu plano de desenvolvimento, pense no pilar educação, pense no pilar de pessoas mais experientes que você, para te ajudarem, te aconselharem, e pense nas experiências que você tem que passar. E o outro ponto é aquela pesquisa que eu te falei de soft skills, quer dizer, ou seja, a gente precisa melhorar muito a questão de comportamento, não digo você, mas algumas pessoas que eu já conheci ao longo da minha trajetória profissional, e que a gente tem que sempre procurar essas melhorias para a gente poder ter equipes melhores. A liderança, sem dúvida nenhuma, não é necessariamente só um privilégio. Ela é, sim, uma responsabilidade grande, e a gente nunca pode esquecer disso. Agora eu vou abrir para algumas perguntas. Acho que algumas pessoas já até mandaram perguntas. Deixa eu dar uma... Ué, não está... Deu algum problema aqui. Deixa eu ver aqui as perguntas que estão rolando. Ficou preto, não sei o que aconteceu. A imagem está preta aqui, eu não estou sabendo o que aconteceu. Mas as perguntas vocês podem fazer naturalmente, que vocês estão me escutando. E aí eu vou respondendo. Você pode não estar me vendo, mas seguramente eu tô falando. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Aqui, voltou.
Aqui. Oi, Armando. Neste momento desafiador, como acelerar nossas equipes? Eu acho que é um ponto-chave, né? Deixa eu ver, acho que foi a Renata que colocou, né? Eu acho que esse é um ponto-chave na aceleração de pessoas. Eu acho, inclusive, que a gente tem que aproveitar os momentos de disponibilidade sempre para ajudar. Você tem empresas, Renata, que têm universidades corporativas e que podem colaborar muito no desenvolvimento das pessoas. E tem outras, na realidade, que são de porte menor, que talvez não tenham tantos recursos. Mas eu volto a dizer, eu acho que você desenvolver, na perspectiva de treinamento, ela não envolve necessariamente custo. Quer dizer, se você tem uma pequena empresa, por exemplo, você pode ter uma videoaula. Por exemplo, vamos supor que você queira desenvolver a competência atendimento ao cliente. E as pessoas veem, juntamente com o dono da empresa ou a dona, aquela videoaula, talvez ela não seja customizada para a tua necessidade, mas aí você faz a ponte para as pessoas. Então, acho que essa questão que a gente tem de desenvolvimento, ela pode ser de forma com baixo custo, como ela pode ser de maneira com alto custo. Agora, indo exatamente na tua questão, eu acho que é a proximidade das pessoas, eu acho que é o aconselhamento, eu acho que é o feedback, eu acho que é o feed forward. Isso você acelera bastante o desenvolvimento. O outro ponto que acho que ajuda também para acelerar o desenvolvimento é com que as pessoas passem por experiências diferentes. Porque eu vejo assim, uma coisa muito comum, né? Não sei se já aconteceu com algumas das pessoas aqui, é que o prêmio de você trabalhar bem é trabalhar mais, né? Então, quer dizer, quanto melhor você trabalha, o prêmio teu é ganhar mais trabalho. E aí você não passa por várias experiências. Então, acho que como líder, você tem que proporcionar essa possibilidade de passar em várias experiências, aí, como, por exemplo, o Job Rotation. Acho que seria uma possibilidade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Sérgio teve problemas com chefes técnico e comportamental. É realmente complicado. Infelizmente é uma realidade, professor Armando. É no campo do comportamento mesmo. De fato, vi muitas pessoas travando, eu até mesmo, devido à mudança de gestão e, consequentemente, a liderança. É um ponto chave que você tocou. Porque, às vezes, aquele ambiente, pelo que eu entendi, ele é tão nocivo, ele é tão complicado, que, na realidade, a pessoa trava. Quer dizer, imagina, você não ter condições de conversar com o seu líder, isso não deveria acontecer. O problema é que tem líderes que são aí também no campo do chefe do que do líder, são pessoas muito difíceis. Porque veja, a questão, eu acho que é importante a gente entender esse conceito que você está falando, porque, veja, se você tivesse aqui um contínuo, e aqui você tivesse um líder mais participativo e aqui um líder mais autocrático, ou seja, mais centralizador, eu acho que o segredo é a gente aprender a deslizar nesse contínuo. Quer dizer, em alguns momentos eu vou centralizar, em alguns momentos eu vou ser mais participativo. Acho que aprender que a liderança situacional, a gente vai tendo para cada situação, muitas vezes, um movimento. Mas o perigo, na realidade, ele está nos extremos. Porque o perigo do chefe muito centralizador é a tirania. E o perigo do chefe muito participativo é a permissividade. Porque, ou seja, para você ser participativo, você precisa aprender a moderar o time. Quer dizer, ou seja, as pessoas têm que se sentir participantes, mas vai ter até o seu limite. E aquele limite a gente precisa explicar até onde vai, na realidade, para as pessoas. Mas agora o outro lado do contínuo, que seria o tirano, você tem pessoas, por exemplo, que têm amor ao poder. E quando ele tem amor ao poder, muitas vezes ele toma decisão pelo capricho, ele ou ela toma decisões pelo capricho. Quer dizer, quem daqui nunca passou por uma situação difícil, vamos dizer assim, na empresa, e quando você avalia por que você passou por aquela situação, você vê que ela foi fruto de uma decisão que não tinha racional, foi uma decisão, eu fiz aquilo porque sim, né? Estou falando, o chefe da pessoa fez aquilo porque sim, então tomou por um capricho, né? E infelizmente isso está associado à vaidade, e a vaidade, na minha opinião, é um dos piores males que a gente tem na organização. Não a vaidade estética, né? O índio também se pinta para ir nas festas e eu acho isso muito legal. Não estou falando nesse aspecto, estou falando da vaidade na pior parte da palavra, ou seja, aquela que a gente realmente dificulta muito o relacionamento com as pessoas. Concordo plenamente. Aquele, a competição, líder. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
sempre formam grupos quebrando panelas. Eu acho que é uma alternativa mesmo. Eu acho que você começa a ter ambientes mais diversos, Sérgio, que você pode, as pessoas se conhecerem, as pessoas colaborarem mais. Isso faz bastante sentido. A gente tem que tomar cuidado só e não expor as pessoas, mas eu concordo com isso. O Jonas está falando que adaptabilidade, o principal skill do presente e do futuro. Conheço vários jovens resistentes. A questão do resistente me lembrou um pouco a palavra resiliência, né? Quer dizer, eu acho que a gente vai viver uma década, a próxima, com uma transformação digital grande, e não vai ser só transformação digital, a gente tem transformação social, a gente tem transformação econômica, e isso vai fazer com que os líderes tenham que ser muito resilientes. Quer dizer, a ideia é como se você tivesse um carvalho, por exemplo, e batesse um vento, ele bate o vento, ele cai, não levanta mais, é como se fosse um bambu, né? Quer dizer, assim, bate o vento, o bambu desce, depois ele volta. Eu acho que nesse conceito de resiliente, eu acho que ele deve trabalhar um pouco mais. Obrigado aqui da Samara. Será que essa geração de milênios são mais resistentes pela falta de comprometimento a longo prazo? É uma geração mais focada para não acumular e realizar a satisfação presente? Eu acho que eu não gosto de generalizar, Paty Ferreira. Eu não acho que a gente gosta de generalizar, porque quando essas classificações, para mim, elas são complicadas, né? Quando a gente fala assim, geração milênio, geração X, geração Y, baby boomer, e você colocasse todo mundo no mesmo guarda-chuva, eu acho que a gente tem pessoas que são diferentes. Acho que você pode predominar algumas características. Mas, por exemplo, hoje você tem jovens que eu não sei necessariamente se ele está procurando acumular. Quer dizer, tem pessoas, por exemplo, que já não estão mais interessadas em comprar um carro, não estão interessadas em comprar um apartamento, porque ele vai viver não no que a gente chama de economia digital, mas na economia compartilhada, de compartilhamentos. Então, com isso, baixo custo, ele consegue sobreviver melhor. O que vai acontecer quando essa pessoa tiver 60 anos, eu de fato, eu não sei. Hoje é assim. Como você tem jovens, tem um movimento nos Estados Unidos que é muito interessante, de jovens, que eles calculam o valor de quanto eles deveriam acumular, por exemplo, até uma idade X, 35 anos, por exemplo, que seria o suficiente para que eles pudessem ter uma vida sem trabalhar depois, e eles têm a vida anterior, é uma vida assim, com baixíssimo custo para fazer um acúmulo e alcançar esse valor que eles precisam. Então, eu acho que depende muito dos jovens, eu vejo assim. Agora, se eles são mais resistentes e com mais compromissos, é aquilo que eu estava comentando. Eu acho que a questão da resistência não é uma ligação à cronologia. Eu acho que a gente tem pessoas mais sêniores resistentes e tem pessoas mais jovens também resistentes. Eu conheço das duas pontas. Como colocar esses soft skills em prática? Porque existem diversos cursos, palestras, treinamentos, capacitações no seu lugar. Colocar em prática é muito complexo, é verdade. Eu acho que é importante a gente... Essa foi uma pergunta bastante interessante, porque ela se conecta com a parte final que eu estava falando. Por exemplo, inteligência emocional. É possível você desenvolver? Claro que é possível você se desenvolver. Mas você, como você falou, você vai no treinamento, você vai numa capacitação, você vai em uma palestra, tal, ver um vídeo. Você tem alguns insights, é muito legais isso, é muito legal isso para você. Mas é no exercício diário que você vai desenvolver, por exemplo, essa competência de inteligência emocional. E se você tiver o apoio, como eu falei, de uma pessoa mais experiente, que vai te orientando naqueles momentos que você realmente não sabe como agir, ou que pelo menos você não sabe, mas ele consegue te desafiar para você mesmo encontrar uma solução, eu acho que é vital. Então, eu acho que eu estou pegando o caso aqui da inteligência emocional, mas poderia ser qualquer outra, a gente possível desenvolver. Agora, lembra o que eu falei no finalzinho da minha apresentação. As pessoas, no desenvolvimento, a gente tem que lembrar o histórico de vida, a personalidade, a gente tem que olhar, por exemplo, o histórico, a antiga liderança que ela teve, porque isso é um ponto-chave. A gente aprende muito com as lideranças, é difícil anteriores, é difícil a gente mudar, porque a gente cria um determinado modelo, a gente acha que isso é o mais correto, as crenças que as pessoas têm, os valores. Então, nisso, quando você coloca tudo isso junto, é que vai mostrando que nem sempre é tão fácil o desenvolvimento das pessoas, né? Tem as suas limitações. A gente vai chegando para o final da live. Eu queria agradecer, a gente começou, foi um público super alto, e a gente terminou também com um público super alto, com boas perguntas. Eu
depois é fácil me achar pelo LinkedIn. Quem quiser conversar, estou sempre disposto a bater papo sobre LinkedIn, gosto mesmo. LinkedIn é Armando Lourenço. A Thaís já colocou meu Instagram, que é Prof. Armando Lourenço. Eu tenho um canal no YouTube também, e lá eu divulgo alguns vídeos. Eu tenho um tema que eu gosto muito, que é gestão de empresas familiares, mas tem vídeos também de carreira, liderança. Eu estou usando agora esse espaço para divulgar um pouco o conhecimento que eu tenho. Eu estou acabei de escrever um livro agora de liderança, mas para liderança para uma faixa que está começando a liderar pela primeira vez, e que também espero divulgar aí até o final do ano. Então, e lá tem um vídeo no canal que é interessante, assim, como desmotivar as pessoas. Eu fiz uma pesquisa e as pessoas responderam o que o chefe faz para desmotivar. Cada vez que eu olho aquilo, eu fiz uma em 2017 e outra em 2018. Cada vez que eu vejo aqueles vídeos, eu fico assustado. Eu falo, nossa senhora, como é que poderia? A gente está em 2017, 2018, teoricamente na época, mas eu vejo isso acontecer ainda hoje, a gente está em uma involução, vamos dizer, em alguns momentos, tá bom? Então, super obrigado para todos e a gente se vê. Só meus contatos aí. Obrigado, gente.